Sempre falo, né, que a gente precisa ter sucesso, mas isso não pode mudar o nosso caráter, né? É você não perder sua essência, é você sim ter uma conta bancária cheia, só que não fugindo do seu propósito. Primeiramente, sirva a Deus. Depois, não procrastine. Tenha decisões na sua vida, que é através das decisões que você vai tomar, que ela vai te levar ao lugar que você quer chegar. Ei pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Conectando Empreendedores. E hoje, pessoal, nós estamos aqui hoje. Para mim é um motivo de muita alegria, né? Eu atribuo de fato a honra e a glória para Deus, mas eu confesso que eu estou muito alegre e contente, porque hoje a gente está recebendo um casal aqui bem falado, está no ramo de empreendedorismo aí, arrastam uma multidão de pessoas, né? E isso é motivo de muita alegria, porque a gente sabe que essas pessoas influenciam. Antes de ficar falando demais, vamos logo apresentar eles, né? Seja bem-vindo, Ronaldo Rezende e Elisângela Rezende. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho aí da nossa experiência, da nossa trajetória. Ronaldo. Verdade, muito obrigado pelo convite, né? E espero agregar, né, um pouco aí, né, ao Conectando a Empreender aí, e os demais que estarão assistindo. Bora junto aprender. Isso aí. Eu tenho muitas perguntas para fazer para vocês. Vamos lá. Você está bem falado. Você está bem falado aí. E eu, particularmente, eu sou muito adepto, sou muito apaixonado pelo tema empreender, né? Empreendedorismo, para mim, eu, particularmente, sou suspeito de falar, Elisângela, porque mudou minha vida. Totalmente. Mudou minha vida em todos os sentidos. E quando a gente fala de empreender, as pessoas elas têm um objetivo e uma intenção no começar a empreender, né? Mas antes de eu começar a fazer essas perguntas, eu gostaria que você, Elisângela e o Ronaldo, se apresentassem um pouquinho aí, falassem um pouquinho de vocês. Sim, eu sou Elisângela Rezende, mentora de mulheres, estrategista digital. E é isso, meu objetivo, vejo como missão, é ajudar e impulsionar as mulheres. Sou esposa, filha, uma mulher aí que trabalha, que corre atrás dos seus objetivos e está sempre aí em busca de entregar o melhor. Serva de Deus? Serva de Deus. Ah, que bom, eu gosto muito disso. Ronaldo? Isso é bom, né? Bom, eu também sou, né, o Ronaldo Rezende, né, casado com a Elisângela Rezende, né, eu também sou um servo de Deus. Amém. Procuro estar apoiando a minha esposa em todos os eventos que ela está presente, né, e também procuro dar a minha contribuição, né, um pouquinho do que eu posso fazer para poder ajudá-la a chegar onde ela quer. Amém. Né? E eu sou aquele cara que não apareço muito na frente das câmeras não, mas eu visto a camisa. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, qualquer empreendimento, ele não acontece não literalmente pela pessoa que está de frente, Verdade. mas pelos bastidores que está operando tudo, né? Justamente. Rapidamente, se vocês me permitem, eu gosto sempre de usar como exemplo um texto bíblico, que é o livro de Esther. O livro de Esther não aparece o nome Deus. Você não vai ver no livro de Esther lá o nome Deus. Mas eu gosto sempre de dizer que no livro de Esther, Deus ele aparece como um diretor de uma peça teatral. Ele não se dá o direito de aparecer, mas ele está por trás orquestrando tudo. E é o Ronaldo. Isso mesmo. Né? Isso é bom. Verdade. E o interessante é que vai ter momentos em que você vai estar ali na linha de frente e vai ter momentos também que você vai estar nos bastidores e vai estar fazendo a diferença na vida de alguém. Exatamente. A engrenagem não para, continua rodando, né? Elisângela, fala pra mim qual é a sua expectativa, ou se você criou uma expectativa, vocês em estar aqui no Conectando Empreendedores? Muita expectativa, né? A gente gosta muito de participar, né? De estar com pessoas que irão agregar valor, tanto pra gente, quanto também a gente compartilhar um pouquinho aí da nossa trajetória. Então, assim, para nós foi uma honra receber o convite, é uma honra participar. E eu acompanho também o trabalho de vocês e vejo quão vocês se dedicam,
fazem aí o melhor para agregar na vida do outro. Então, assim, só agradecer. Obrigado, Verdade, eu que agradeço. Né? Nós agradecemos aí o convite, né? O Conectando Empreendedores, né? Quando nós sabemos, porque a gente... Na verdade, a gente está acostumado a estar lá, a convidar as pessoas, né? Mas não está acostumado a ser convidado, né? Então, assim, gera uma expectativa, né? Ah, será como é que vai ser? Será que vai ser igual ao nosso? Será que vai ter alguma diferença? Né? Mas aí tem aquele fundinho lá daquele frio na barriga, né? Mas faz aqui, parte, graças a Deus, nós estamos em casa. Exatamente, estamos em casa. Eu até falei aqui para eles, pessoal, está tão em casa que eu vou preparar até um lugar para vocês dormirem. Eita! Gente, que nem eu falei para vocês aqui no Bastidores, eu gosto muito do tema empreender, né? Como de fato mudou muito a minha vida. E pergunto para vocês, o que significa para vocês o empreendedorismo? O que representa para vocês essa palavra ou ato? Olha, para mim, como eu não sou empreendedorismo da atualidade dela, né? Mas eu sou empreendedor porque eu também trabalho, trabalho no ramo da construção civil. Então, assim, o que significa para mim? É sonho, construir sonhos, né? Comecei a trabalhar muito novo, com 12 anos de idade, eu era servente pedreiro e comecei ali com meu tio ali, eu fui aprendendo, aos 18 anos já me destaquei como pedreiro e a gente via, né, quando eu comecei a trabalhar sozinho, a pessoa chega, te apresenta um projeto, um lote limpo. Zerado. Aí depois quando você sai de lá, você entrega para ela uma casa pronta. Você construi sonhos, meu irmão. É isso, né? aí. E eu acredito que para ali também, né, e pelo pouco que eu tenho acompanhado ela, né, pelo pouco não, pelo muito, né, porque ela tá nessa caminhada aí já há bastante tempo também. Eu acredito que ela deve, né, complementar a minha fala aí de construir sonhos, né? Porque a gente vê pessoas que às vezes estavam a ponto de desistir. Ah, Elisângela, poxa, eu estava a ponto de desistir e você foi ali a luz no fim do túnel, né? E a pessoa tem essa percepção de falar assim, você é a luz no fim do túnel, né? Assim, não, Deus é a luz que está no túnel. Está no túnel, né? Não no fim, no né? fim. Então, assim, para mim, empreender é isso, é construir sonhos. Que bacana. Elisângela. Verdade, é correr riscos, né? Arriscar, é errar, é acertar. Porque em todo tempo a gente erra, acerta e algumas vezes, igual o Ronaldo falou, a gente está pronto ali para romper, né? Mas falar que empreender é fácil, não é. A gente estaria mentindo. Então, assim, empreender é sim você correr risco, sair da sua zona de conforto, tentar quantas vezes forem necessárias até você conseguir ali chegar ao seu objetivo. Isso aí, top. Posso fazer um adendo aqui? Fica à vontade. Pegando o gancho dela aqui de correr risco. Rapaz, eu não sei se vocês lembram quando chegou aqui para Ribeirão das Neves, eles iam montar ali, como é que era o nome daquele galpão lá? Mercado Central. Mercado Central, vocês lembram? Lembro. Nossa. Rapaz, naquele Mercado Central nós perdemos uma moto zero, uma Twister zero, no valor, hoje, acho que 20 e poucos mil. Vendemos e empregamos lá. Fora os outros recursos, viagem para poder ir em São Paulo buscar produto e tal. Rapaz, e deu em nada. E deu em nada. Perdemos tudo, quebramos. Nossa. Quebramos. Aí eu falei, meu amor, e agora? Eu falei assim, agora é juntar os cacos, rapaz, e ir de novo. Exatamente. Não é isso que você quer? Não é isso que é seu sonho? Né? Até então, assim, eu sempre tive com ela, mas assim, eu sempre tive minha profissão. Eu sempre estava ali trabalhando de pedreiro. Teve uma época da minha vida, fui agente penitenciário, trabalhei aqui, né? E graças a Deus, seguramos a onda, mas ela falou assim, Ronaldo, não tem como, nós quebramos, mas eu amo o que eu faço. É isso aí. Falei, então começa de novo. É isso aí. Recomeça, né? Ressurge da cinza. E assim ela fez. Literalmente uma fênix. Isso. É interessante ele falar isso, porque nessa época eu saí de onde eu estava, do CLT, fui empreender com o que a gente tinha. Nós tinha ali a moto, o meu acerto, e acabou que eu perdi tudo, nós perdemos. Aí eu precisei voltar por onde eu trabalhava. E o interessante é que eu não desisti, igual ele falou. Eu tentei de novo e hoje, graças a Deus, a gente tem ali um espaço onde a gente ajuda outras pessoas a empreenderem também. Então, assim, foi uma construção, né? Como o pessoal fala, é construir um império. Exato. E aos poucos, né? Exato. Um passo de cada vez. Com alguns desafios, né? Mas também na caminhada. Pergunto já para vocês, na trajetória de empreendedorismo,
vocês acabaram de colocar um ponto deles, né? Um dos desafios que vocês passaram. Vocês conseguiriam, lógico, lembrar de alguns dos desafios que foi mais difíceis para vocês como empreendedores? Eu acho que o mais difícil foi quando quebrou lá mesmo, né? Porque quando você quebra, cara, e você sabe que você não tem recurso, que aquilo ali acabou. Entendeu? Ainda tinha o estabelecimento fechou. Nós não tínhamos loja. E nós não tínhamos lugar também. Né? O que restava? É pegar aquele produto que sobrou ali e vender para pagar as dívidas. E ainda continuar com as dívidas, né? Porque quando você tem o produto lá, você não vai vender pelo mesmo preço que você tem quando você tem uma loja. Então você tem que vender mais barato para você fazer dinheiro para poder pagar o fornecedor. Né? E isso foi desafiador. Né? Lembro também uma época que ela mexia com joias também, e ela foi vendendo, e na hora de pagar, ninguém pagava, rapaz. Então assim, teve assim, esse e alguns outros também, mas o que marcou foi esses dois, sabe? Porque eu acho assim que o nome da gente, ele vale muito. Vale. Né? Minha mãe sempre ensinou pra gente que, olha, meu filho, cuide do seu nome. Porque o seu nome é o seu caráter. Exato. Né? Então a gente sempre procurou, né, tá honrando os credores. Foi lá, comprou. Porque, infelizmente, meu amigo, hoje no Brasil, ninguém empreende, ninguém tem um fluxo de caixa que dá para você ir lá, comprar tudo e pôr lá sua loja bonitinha para vender. Você sempre vai... Algum fluxo de caixa você tem, você vai pôr lá 50%, 80% da mercadoria, mas 20% você vai ficar devendo. Não tem jeito. Que nos próximos empreendimentos a planejar, porque é algo que a gente não tinha antes. Eu iniciei o empreendedorismo ali sem nada, praticamente só com o que eu tinha, que era pouco. Mas a gente aprendeu a planejar. É um dos pontos que eu acho que assim, é de extrema importância aquela pessoa que empreende se planejar. Tanto no financeiro quanto em todas as áreas. É verdade, que o se planejar, ele te encurta muito o caminho, né? Sim. Porque quando a gente pensa assim, eu vou fazer, vamos supor assim, na época, eu vou montar um depósito de gás, uma revendedora de gás. Então nós achamos que era só lá comprar o gás, pôr lá dentro do galpão e pronto, tá pronto. Mas por trás disso aí, tem que ter um planejamento para você não... Depois o governo, o sistema não te pegar de calça curta. Né? Aí você tem que saber que você tem que emitir nota fiscal. Você tem que saber que você tem tributos a pagar. Exato. Né? Às vezes você acha que é só pôr o gás lá e vender e pronto. Você tem que saber que muitas das vezes você não vai conseguir entregar o gás, você vai conseguir vender, mas você não vai conseguir entregar. Então você vai ter que chamar, vai ter que terceirizar um motoqueiro, ou você vai ter que fichar um motoqueiro. Então quer dizer, né? Aí tem certos planejamentos que quando você tem aquela vontade de fazer, você só tem a vontade. Aí você começa a fazer os treinos de qualquer jeito. Né? E assim, a duras penas nós aprendemos isso. Eu gosto de dizer o seguinte, gente. A pessoa até começa sem gestão, mas crescer sem gestão é impossível. É impossível. Verdade. Por isso que hoje eu e ela, né, não pelo meu gosto, porque pelo meu gosto mesmo eu fazia engenharia civil, né? Porque... Mas eu falei pra ela, vamos fazer uma faculdade de gestão comercial, né? Aí, graças a Deus, esse ano aí nós estamos terminando. Ah, que bacana. Né? Aí, assim, o que nos deu um norte bacana, né? Nos trouxe uma bagagem bacana para hoje a gente tá... Ajudou você a se organizar mais? Muito. Elisângela, hoje você é influenciadora de mulheres que empreendem. Quando você se depara com mulheres que passam pelo mesmo processo que você passou, no sentido assim de não ter planejado antes, o que você fala para elas? Eu procuro direcionar, né? Mostrar o caminho ali. Porque da mesma forma que eu errei em algumas áreas, eu tento fazer com que elas não cometam o mesmo erro. Então, com as minhas práticas mesmo, olha, o caminho é esse, eu te oriento a fazer isso. Eu, automaticamente, eu tô mexendo no Instagram, eu vejo um perfil, olha, precisa mudar isso. Então, assim, são dicas que são necessárias para o nosso crescimento. Né? Para o crescimento dessas mulheres. Te pergunto... Eu falo assim, eu gosto sempre de recitar alguns livros. Eu gosto muito de ler, principalmente de alguns pensadores, por exemplo, Augusto Cury, Napoleão Hill, enfim.
eu gosto muito de Augusto Cury porque ele tem alguns livros dele, né, que ele vai falar e ele vai instigar, tanto Napoleão Hill também, ele vai instigar as pessoas a pensarem. E eu gosto de fazer perguntas aonde leva-nos a pensar, né? E te faço a pergunta que é o seguinte: qual é a sua intenção? Quando eu digo qual é a sua intenção, é aquela pergunta que de fato vai lá no coração. Quando eu digo coração, na mente, né? Que a gente pensa e analisa. Qual é a sua intenção hoje com o podcast Empreender, com a sua ação, o seu posicionamento em influenciar essas mulheres? O que você deseja que essas mulheres alcancem? Onde elas devem chegar? No topo. Impactar vidas. Eu vejo que é uma missão que eu tenho, como a gente falou aqui no início, né, nos bastidores. Nós temos uma missão nesse mundo, nós temos um chamado. E esse é o meu chamado. Eu descobri que esse é o meu chamado em ajudar mulheres, não só mulheres, porque tem vindo bastante homens também, empreendedores, tanto é que no nosso canal tem muitos parceiros que confiam no meu trabalho, então assim, automaticamente uma coisa leva a outra. Então eu acredito que quando há mudança, há resultados reais. Então é através da nossa vida, através do nosso chamado, que a gente consegue levar Jesus para as pessoas, direcionar de alguma forma, né, onde vai ter ali alguma mudança para o próprio crescimento dessa pessoa. Ronaldo, o que é empreender no sentido do que a sua esposa faz hoje? Na sua visão, como que ela está impactando as vidas? Olha, rapaz, Elisângela, quando nasceu no coração dela esse desejo de buscar impactar vidas, eu vi que era uma coisa de Deus. Deus trouxe no coração dela. Deus que pôs isso no coração dela. Sabe? Elisângela começou um projeto muito simples lá na garagem, lá de casa. Uma vez que a gente já não tinha loja, já não tinha nada, ela falou assim: Ronaldo, eu vou empreender aqui. E ela começou a empreender na garagem lá de casa. E no que ela começou a empreender, ela falou assim: olha, eu não posso ficar com isso só pra mim. Eu tenho que começar a levar esse meu conhecimento para outras pessoas. Rapaz, e ela começou a montar um grupo. O grupo tinha 10 pessoas, daqui a pouco tinha 20, daqui a pouco... Hoje ele tem quantas pessoas? Quantas mulheres? Mais de 300 mulheres engajadas nesse grupo, onde ela consegue coordenar, né, e disciplinar todas elas, assim, no intuito de orientar, de passar para elas a visão do que pode e não pode fazer dentro do empreendedorismo hoje, né? Então, assim, eu acho isso bacana demais. Você fez que nem Steve Jobs. Não. Na garagem. Na garagem. Na garagem. A Apple começou na garagem. Pois é, e interessante que hoje a garagem até hoje funciona. Ela não funciona, assim, vai voltar a funcionar, temos um projeto para ela, né? Nós saímos de lá, né? Assim, as portas abriu, nós saímos, né? Mas a garagem ficou funcionando, né? Com uma outra empreendedora. Que agora a outra empreendedora vai sair, mas nós temos projetos futuros, né? Para poder conectar outras mulheres também, para poder agregar e ela com essa coração maravilhoso, que eu falo que ali tem um coração maravilhoso, cara. Ali, assim, eu falei assim, puxa vida, eu queria ter 10% do coração dessa mulher. Sabe, ali ela realmente se preocupa. Ali ela não tem a visão de ter lucro. Ela tem a visão de ganhar as mulheres, ajudar as mulheres, sabe? Tanto assim, ajudar assim, naquela dificuldade que ela tem, né, de empreender, quanto na dificuldade espiritual, meu irmão. Posso complicar? Vocês vão me fazer chorar. Eu vou deixar só vocês dois aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, Elisângela. Então vamos lá. Depois de você ouvir tudo que o Ronaldo acabou de dizer, dá uma definição. Que sentimento que você sente agora em ouvir o seu esposo falar isso de você? Gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a ele, né? Por estar sempre ali comigo. A minha família. Não tem outra palavra, não tem gratidão. Se você pudesse expressar com uma atitude, o que você faria? Nossa. Romper, caminhar, né? Continuar, né? Continuar. É isso aí. Não isso parar. É fundamental, gente. Isso é fundamental. E isso é bíblico, né? Uma corda com mais de 2 dobras não se arrebenta. Verdade.
Então, isso é saudável e isso é louvável. Né? Isso é louvável. E quando eu digo é louvável, eu sempre gosto de frisar que toda a honra e a glória a gente tem que atribuir a Deus. Né? É verdade. A alegria ela é nossa. Uhum. Isso é do humano, do ser humano. Mas a honra e a glória atribuo a Deus. E é gratificante. E eu falo assim, gratificante, eu no meu lado de cá, como empreendedor, visualizando e tendo a oportunidade de presenciar um esposo falar isso para a esposa. Sim. Que empreende, né? E isso é evidenciado. Às vezes, existe pessoas que querem fazer muitas coisas, Ronaldo, para as outras pessoas visualizá-las. Sim. Mas elas não têm a visualização de quem está dentro. É verdade. E hoje você tem essa alegria, essa honra Não, só de ver o seu agradecer. esposo te impulsionando a isso. E eu vejo o seguinte, hoje vocês colocaram que você impulsiona mais de 300 mulheres. Pode te falar uma coisa com toda sinceridade? Sim. Se ele não te apoiasse, não adiantaria de nada. Não. Não adiantaria. Porque, e isso é bíblico, né? Aquele que não cuida da sua casa é pior do que infiel nego a fé. Ou seja, isso você pode levantar a mão pro céu e, sem dúvida, agradecer a Deus. Porque você primeiro conquistou o maridão. Né? Então, vamos lá, Elisângela. Bora. O que o empreendedorismo fez por vocês? Qual transformação que ele provocou em vocês? Maturidade e conexões verdadeiras. O que representa uma conexão para vocês? Resultados reais. Resultados reais? Extraordinários. A conexão, ela vale mais do que dinheiro na sua concepção? Com certeza. Por quê? Porque leva a lugares altos, onde talvez o dinheiro não levaria. Então tá, vou complicar. Vamos lá. Hoje você lidera mais de 300 mulheres. E as mulheres, quando começam a empreender, elas começam a empreender, Ronaldo. Acredito que todo empreendedor, ele começa a empreender focando em uma coisa. Com um objetivo. Objetivo esse que não é novidade para ninguém, que é o Dinheiro. capital. Tudo bem. E eu gosto de dizer, e você acabou de dizer aqui para mim, que a conexão vale mais do que dinheiro. Quando você se depara com uma pessoa que quer começar a empreender e ela prefere o dinheiro do que a conexão, o que você diria para ela ou o que você fala para ela? Que tem que começar com o que tem, não necessariamente somente com o dinheiro. Porque talvez a pessoa ela tem bastante dinheiro, mas não tem conhecimento. Uhum. E o conhecimento, ele nos leva a lugares altos também. É. Então, o seu conhecimento é que vai te levar longe. O dinheiro você vai adquirir com o tempo. Uhum. Pode começar com um pouco que você tem ali, que com certeza vai dar certo. E, Ronaldo? Mas ela tem que ter, essa pessoa ela tem que ter uma direção, né? Porque se ela almeja o dinheiro, ela precisa quando você começa um negócio, você precisa de estratégias, né? E se você não tiver uma estratégia eficaz, você não vai alcançar o alvo, né? Que é o capital. Né? Quais são as estratégias? É um bom leque de conexão, né? É você se conectar a pessoas que, né, que você vê que está na mídia, que você vê que está sobressaindo, né? Mas, assim, quando você fala que a pessoa ela só almeja só o dinheiro, não sei se é porque a visão da gente não é essa, né? Claro, todo mundo gosta de dinheiro, né? Mas a visão dela, pelo menos olhando pelo lado dali hoje, a visão dela é de ajudar, né? Então, assim, e essa pessoa que você fala, ela só tem a visão de almejar o capital. Então, ela precisa ter estratégias para isso, né? Logo vai ter algo conectando aí, tá desenvolvendo, para ajudar nisso. Aí, ó. Tá vendo? Porque eu acredito que, primeiro ponto, a pessoa ela tem que saber aonde ela vai e como ela vai. Se preparar. Se preparar, né? Isso. Então, assim, eu te falo, Ronaldo e Elisângela, por experiência vivida. Quando eu comecei a empreender, também foi como você acabou de colocar. Vocês passaram, né? Eu não tinha aquela expertise total, de fato, para começar.
E eu sempre falo, e você acabou de falar de novo. Comece como tá, né? Não espere ficar pronto para começar. Fique pronto na trajetória. Isso. Vai se aperfeiçoando, né? E isso é algo que é muito pertinente, Ronaldo e Elisângela. Porque as pessoas, elas querem dinheiro. Óbvio, né? Isso aí querem dinheiro. E eu vou te falar assim, e é bom. O dinheiro não é ruim, não. E eu aproveito e pergunto para vocês, na concepção suas, o que representa o dinheiro para vocês? Para mim, o dinheiro, ele tem que trabalhar para mim, primeiro, né? Porque boa. ele tem que trabalhar para mim. É claro que ele tem que chegar, porque para mim poder alcançar os meus objetivos, poder ter poder de compra, ele tem que chegar, né? Igual eu como vocês, nós também queremos crescer, nós queremos também trocar de espaço lá no podcast, a gente quer ampliar as coisas e precisa de dinheiro, né? Mas o dinheiro, ele não pode ser o meu dono, né? Ele tem que trabalhar para mim. Né? Eu não posso o dinheiro não pode estar acima de mim, né? O dinheiro, ele não pode mandar em mim. Então, assim, a visão de mudar a vida só por dinheiro, só para ter o dinheiro, eu acho para mim uma visão meio vazia, né? Mas o dinheiro é necessário, meu irmão? Ele é necessário. Só que ele não pode ser o patrão da sua vida. O senhor da nossa vida, né? Isso. Posso pegar mais fundo? Uai. Estamos aqui, estou até uma água aqui. Aqui, vamos lá. Se agora, no exato momento que nós estamos aqui, se vocês não tivessem mais... Vamos supor... Olha pra vocês verem que eu vou falar, hein? Vamos supor, Hudson, que o Conectando Empreendedores vai aplicar em vocês R$1 milhão agora. Vocês não têm mais o problema do dinheiro. O que vocês fariam? Você que é empreendedor. Depende. O Conectando iria aplicar por qual motivo? Para impulsionar você. Seria um investimento. Sim, impulsionar você. A gente iria fazer ele girar. Como? Continuando com o mesmo trabalho, mas com o objetivo de crescimento. Fazer com que ele aumentasse, girasse. Porque a gente não está aqui para perder, a gente precisa ganhar. Precisa ganhar. Isso. Sabe por que eu estou fazendo uma pergunta para vocês? Porque a gente está falando com pessoas que empreendem e querem empreender, tem você como uma inspiração para continuar empreendendo. Só que a gente não podemos ignorar, como o Ronaldo acabou de colocar para a gente, que as pessoas começam a empreender com o intuito do capital, do dinheiro. O dinheiro é bom? É bom. Como o Ronaldo acabou de frisar, nós não podemos fazer que o dinheiro faça de você servo. Tem que ser o contrário. Nós temos que fazer com que o dinheiro trabalhe para nós. Elisângela, como evidenciar isso e deixar isso claro para suas seguidoras, para suas companhias, para aquelas pessoas que têm você como motivação? Eu sempre falo, né, que a gente precisa ter sucesso, mas isso não pode mudar o nosso caráter, né? É você não perder sua essência, é você sim ter uma conta bancária cheia, só que não fugindo do seu propósito. Porque, como nós falamos aqui, o dinheiro ele é essencial nas nossas vidas, sim, mas não pode ser o primeiro, o principal. Primeiro também o reino de Deus, depois as coisas elas vão se acrescentando. Mas é essa questão, né, de impulsionar aí com o que tem, ter sucesso, fazer com que você não perca a sua essência. E é isso aí, caminhar. Eu gosto dessas falas, eu gosto, porque vai abrindo um leque na mente. Por exemplo, você colocou aí, primeiro fazer a obra de Deus e depois as demais coisas, e isso é bíblico, é texto bíblico, né? Buscar primeiro o reino dos céus e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês conseguiriam definir para a gente, por gentileza, que seria isso, buscar o reino de Deus? Servir, ser servo, se dispor. E no caso, eu estaria fazendo a obra de Deus. Com certeza. Você dá um bom dia para a pessoa, você dá um abraço, você aconselhar, é fazer a obra de Deus. E isso então, não envolve dinheiro. O dinheiro, ele vem com o tempo. Mas Deus, ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe de tudo que a gente precisa. E é como a gente falou, que o dinheiro, ele não é tudo. Se você servir
você não vai faltar na sua casa. Amém. Quer acrescentar? Eu com o dinheiro, né, que você investiu para mim e nós aí 1 milhão. Temos 1 milhão na conta. Propiciaria a gente também, né, ajudar algumas coisas, né, que facilitaria para a obra de Deus, né? Como por exemplo, nós vamos falar de uma figura aqui que é muito conhecida em Neves, né, o Pelezinho. Pelezinho? Você conheceu o Pelezinho? O Edson. Nossa. Conhece não? Pelezinho é de bola? Não, o Pelezinho, esse é o andarilho de rua que caça reciclagem, o Edson. Sim, conheço. O Edson é mais um fortinho? Isso, que puxa o carrinho. Sei. Rapaz, se eu tivesse condições, se eu tivesse dinheiro, a primeira coisa que eu ia fazer, investimento, era naquele cara. Eu ia chegar perto dele, dar um abraço nele, que não é fácil. Você acha fácil chegar perto de um homem daquele e abraçar? Não. Por quê? Porque ele vai estar fedendo, meu irmão. Ele vai estar alcoolizado, ele vai estar drogado, né? E hoje, nas condições que nós temos, eu não consigo bancar uma casa de repouso para um cara daquele. Não consigo. Às vezes conseguiria, né, com a conexão que nós temos hoje, né, chamar alguns apoios, ter alguns apoios e pôr ele lá. Mas antes de você fazer, você não pode pôr um cara desse lá involuntariamente. Ele tem que... Cara, primeira coisa que eu ia fazer era investir. O Pelezinho tem muito tempo que eu não vejo ele aqui, mas o Edson eu sempre vejo. Eu não sei que rumo o Pelezinho tomou. Mas são pessoas, são figuras aqui de Neves que desde quando eu era pequeno, eu não sou nevense, eu vim de BH pra cá, mas eu já tenho mais de... Eu vim pra cá, eu tava com 18 anos. Eu tenho uns 30 e poucos anos que eu moro em Neves, né? Então eu vi Neves se deslanchar. Então com o dinheiro, você pegar um cara daquele, começar a tratar, lapidar e apresentar ele a Cristo e fazer com que Espírito Santo trabalhe numa alma daquela, promover para ele uma mudança, seria, para mim, seria assim, inegociável. Mas eu preciso do capital. Sem o capital, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não vou ter as condições, as condições de chegar e falar, ô Edson, hoje você não precisa trabalhar, você não precisa puxar esse carrinho. Mas eu gosto de beber cerveja. Eu vou sentar na mesa com você. Eu não vou beber com você, mas eu vou sentar na mesa com você. Porque as coisas elas não começam, igual o evangelho, ele não é imposto. Ele é falado, ele é oferecido, ele é explicado, né? Então assim, você tem que ter um trabalho para poder chegar perto de um homem daquele e ganhar ele para Cristo. Mas a gente precisa de recursos. Eu poderia começar no simples? Poderia. Mas ia chegar uma hora que eu iria fracassar. Né? Na hora que eu alcançar, você me tirou lá da rua e você não consegue me dar um prato de comida? E eu gosto de tomar minha cerveja, porque eu acredito, meu irmão, que quando Cristo entra dentro da gente, nós somos transformados. Eu acredito que quando Cristo entra dentro da gente, a gente tem uma guinada na vida da gente. Há uma conversão de valores, há uma conversão do ser humano. Entendeu? Então eu gostaria com dinheiro de trabalhar essas pessoas que eu te falei. E algumas outras também, que muitas vezes eu vou falar aqui, você não conhece, e essas outras pessoas eu nem vejo mais em Neves. Entendeu? Então a minha visão pro reino é essa. Pergunto para você, Ronaldo, quanto precisa para isso? Talvez não precisaria muito, né? 1 milhão seria até demais, né? Mas precisaria aí um capital aí, pelo menos uns 5 mil, porque pra você tirar uma pessoa da rua, dar ela um lar, dar ela um lugar onde ficar. Eu nem sei se esse cara ele dorme debaixo de marquise ou se ele tem algum lugar para dormir. Eu nem sei se ele dorme num abrigo que a prefeitura aqui de Neves oferece, eu não sei. Né? Tem até um abrigo lá perto de casa e muitas das vezes eu passo e vejo N pessoas lá esperando o abrigo abrir, mas não vejo ele. Mas eu só conheço aquele, não sei se tem outros, né? Então como é que eu vou tirar um cara daquele, poder na minha casa? Eu não posso, porque eu tiro a liberdade da minha mão. Eu não tenho outro imóvel para me poder locar ele, né? E talvez no momento agora, talvez precisaria pouco para começar essa obra, né? Sabe por que eu tô te fazendo a pergunta? Eu
me coloco à disposição e faço das suas palavras as minhas, né? No que tange ajudar pessoas. E de fato, biblicamente, eu entendo, e está na Bíblia, claro, se eu estiver errado vocês me corrigem, o texto bíblico fala assim, ó, fazer a obra do meu pai é cuidar de órfãos e viúvas e dos necessitados, né? Isso é fazer a obra. E isso precisa ficar muito claro pra gente, né? Porque às vezes a gente quer enfeitar muita coisa, trazer um alarde para uma coisa muito grande, aonde eu posso fazer um pequeno detalhe, e nesse pequeno detalhe vai trazer uma revolução completamente e transformadora na vida da pessoa. E por que eu te faço a pergunta? Porque às vezes, se me permite, às vezes a gente pode levar um prato de comida para ele e mudarmos a vida dele. Sim. Né? E quando falamos nisso, no dinheiro, e de fato o dinheiro ele te proporciona essa liberdade de contribuir na vida das pessoas. Verdade. Né? E quando eu fiz a pergunta para vocês, no que tange a empreender, porque vocês têm uma experiência muito vasta, né? Você colocou questão de conexão. Eu, particularmente, Ronaldo, acredito muito que a conexão, o network, ele vale mais do que um dinheiro. Com certeza. Né? Quando eu tenho contato com quem tem outro contato, automaticamente, eu vou dar um exemplo disso. Nós, por exemplo. É verdade. Como é que nós nos conhecemos? A partir de conexões. Verdade. Eu vou falar pra vocês e mando um abraço aqui pro Diego Andrade. Ele mencionou vocês. Ah, que legal. É ele que falou de vocês. Ele falou assim que teve no podcast vocês lá. Sim. Né? Então, assim, essa conexão apresenta pessoas. E eu acho que eu falei uma vez pra Elisângela, e já até uso essa fala para assemelhar vocês dois. No que tange o Ronaldo ajudando você. Sim. Eu li um livro do Tom Stott que ele vai dizer o seguinte, que ele uma certa feita pregando, e ele estava pregando sobre o exército de Cristo, né? E nesse dia que ele estava pregando, Ronaldo, uma jornalista estava com a intenção de pegar ele. Vou pegar você hoje. E ele começou a pregar, e ele falando que a igreja era um exército de Cristo. Aí ela falou assim, depois da pregação, chegou para ele e falou assim, aqui, você disse lá que a igreja é um exército de Cristo. Eu quero trazer para você e dizer para você o seguinte, todo o exército tem um ritmo de marcha. Qual que é o ritmo de marcha da igreja? Ele diz que ele para, pensa e que pergunta capciosa essa pergunta. Aí ele fala assim, tá, mas eu tenho a resposta para te dar. Ela fala, qual? Ele fala assim, a igreja é o único exército que marcha e para. Marcha e para. Aí ela fica cabismada, como assim marcha e para? Aí ele vai falar assim, a igreja é o único exército que marcha e para vir se alguém ficou para trás. Se ficou para trás, ela para, coloca no ombro e caminha junto. Aí ele fala assim, a igreja é o único exército, não é quem chega primeiro, é quem chega junto. Né? Então assim, se essa foi a intenção do podcast Empreender, se essa é a intenção de vocês não precisam ter dúvida, vocês vão chegar lá. Amém. E assim, vocês vão chegar junto. É verdade. O mais importante é chegar e chegar junto, só né? Que de todas as palavras que foram ditas aqui, eu acho que também a gente tem que citar um ponto muito importante. Tem pessoas que talvez estejam em situações de vulnerabilidade, mas não aceitam ajuda. Não querem mudança. Então a gente tem que deixar isso muito bem claro. Talvez a pessoa tenha a oportunidade de talvez sair de onde está, de ter ali uma mudança, de ter uma casa melhor, de ter um emprego. E a própria pessoa não quer isso. Então, assim, às vezes a pessoa mesmo saiu de casa tendo tudo, né? Isso. Mas a obrigação nossa, como servos, né? É plantar semente. Agora, se ela vai germinar, em qual solo que ela vai cair, é o Espírito Santo que vai determinar. É trabalhado. Né? Exemplo disso, eu vou mencionar aqui para vocês. Eu tive uma oportunidade na igreja que eu congrego hoje. E eu fui na sede. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus. Sim. E fui na sede na Rua São Paulo e teve uma oportunidade, estava fazendo um curso lá. E onde o pastor, ele mencionou que um dia ele e algumas outras pessoas se reuniram e foram para a rua, no centro de BH, para poder levar alimento,
dar assistência para aquelas pessoas, e naquela oportunidade, naquela ocasião, ele encontrou uma pessoa que estava de fato no estado de decadência, vivendo uma forma que de fato bem, vou colocar assim, bem desgostosa. E naquela oportunidade eles deram alimento, fez o que você falou, levou para uma clínica, cortaram o cabelo, deu banho. Sabe o que aconteceu? Passou 6 meses depois, ele se ergueu, abriu uma empresa e hoje ele fatura milhões. Tá vendo? Mudança de vida. Olha. E falta o quê? Atitude. A atitude desse pastor mudou a vida desse servo. Né? Então, assim, é igual você falou. Às vezes não precisa de muito. Mas precisa de atitude. E nós precisamos de algum apoio. Porque eu sozinho também não vou conseguir. O pastor chegou lá com a atitude dele, foi para as ruas, alcançou aquela vida. E aquela vida, ela foi para onde? Ela foi para uma instituição. E essa instituição, com certeza, alguém lá, Deus também, já designou ele para ali. Por quê? Porque teria servo de Deus ali também para cuidar. Né? Porque a visão, ela é ganhar, consolidar e enviar. Exatamente. Né? Então não adianta eu te ganhar e te largar. Eu tenho que te consolidar. Né? Eu tenho que caminhar ali com você até eu ver que as suas pernas estão firmes para você começar a caminhar sozinho. Aí você começa a caminhar e eu vou te largar? Não. Eu vou estar te observando. Exatamente. E sabe que porque é interessante isso? Nós entramos num ponto, de fato, não tem como falar de empreender e não falar do cristianismo. Sim. Porque eu acredito que o maior empreendedor que nós já vimos foi o próprio Cristo. Verdade. Porque, como eu disse para vocês, eu acredito muito que empreender é resolver problemas, né? E a humanidade tinha um problema irreparável. O homem pecou e precisava de um mediador. Aí Jesus se coloca à disposição para resolver o problema da humanidade, né? E é de fato isso, a gente empreender é resolver problemas, solucionar problemas de outras pessoas e também cumprir o propósito que você está fazendo. É verdade. Que é levar a mensagem para outras pessoas, né? Elisângela, como nasceu, quando nasceu, ou como, né? Melhor forma que você quiser se posicionar, como que nasceu esse desejo no seu coração? Meu pai, meu pai, ele ele me inspirou muito. Ele sempre trabalhou com venda, sempre em movimento. Isso eu ficava bem. Você foi catireira, né? Ele sempre nessa questão mesmo de se conectar com pessoas, de talvez levar os negócios. Isso me motivou muito. Mas a questão do empreender mesmo foi por necessidade, por querer ganhar mais, por querer uma renda extra. Eu trabalhava em uma loja onde as pessoas falavam, por que você não começa a vender alguma coisa? Você vende até avião caindo. E isso despertou o desejo, sabe? Porque eu vendo tanto na loja, por que não vender também para mim? Talvez é uma oportunidade de ter uma renda extra. Então, eu acho que foi assim o que me motivou. Ter mesmo essa visão de crescimento, de fazer o que gosta. Porque também não adianta você começar a empreender e não gostar do que faz. Você precisa amar o que você faz. E fazer com excelência. Exatamente. Esse fazer com excelência, né? Eu sempre digo para a equipe aqui o seguinte: faça aquilo que foi proposto para você fazer e entregue a mais. Só que o entregar a mais não pode desqualificar aquilo que foi combinado. Isso. Porque tem muitas pessoas, lamentavelmente, a gente vê isso muito, tem muitas pessoas que querem entregar o a mais, mas na verdade nem o a mais, né? Não entregou nem o que foi combinado. Entregar de qualquer jeito. Entregar de qualquer jeito. Então, assim, e isso precisa ficar claro para nós, que empreende, que precisamos fazer com excelência. Fazer com excelência, né? Fazer o que gosta. Elisângela, como que é lidar com tanta mulher? Desafiador. Porque cada uma tem uma opinião e eu gosto de deixar bem claro no grupo, porque ali é um grupo para unir. Porque tem várias mulheres com o mesmo segmento, só que não tem aquela disputa. Tem espaço para todas. Nem se eu quiser eu vou vender roupa para todo mundo, nem se eu quiser eu vou vender os acessórios para todo mundo. Então tem a oportunidade que é para todas, depende delas fazerem a diferença. Então é ter sabedoria, ter maturidade, porque senão não Nessa vence. conexão sua com essa multidão de mulheres, meu Deus, olha, Ronaldo, meu pai. Brincadeira, viu, gente? Nessa conexão sua com essas mulheres que empreendem,
essas mulheres que desejam isso, desejam crescer, desejam um recurso financeiro melhor, sem dúvida, né? Você já presenciou mulheres que se aproximaram por interesse? Várias vezes. Como você evidenciou isso? Com as atitudes, com o posicionamento. Porque a gente consegue identificar a pessoa que é verdadeira e a que não é. Pelas atitudes, pelo posicionamento, por querer chegar próximo só em momentos específicos. Então, a gente consegue identificar as pessoas que estão com você desde o início e aquelas que só querem, talvez de alguma forma, levar vantagem em alguma coisa. Como você filtra isso? Tendo muita sabedoria e pedindo direção a Deus. Porque é Ele que nos revela quem está ao nosso lado. Porque eu não imagina, conseguiria sozinha. Porque é bem desafiador, né? Porque são 300 mulheres, cada uma com um pensamento diferente, mentalidade diferente, objetivos diferentes, né? E eu acredito que todas com um objetivo em comum. Capital, né? Crescer. Elisângela, Ronaldo, vocês como empreendedores, se vocês pudessem... Você empreende há quanto tempo, Ronaldo? Eu posso falar que é desde os 18 anos, desde né? Desde os 18. Eu não tô te perguntando isso pra revelar a sua idade, não, tá bom? Não, mas não tem problema com isso, não. Eu tenho 51, vou fazer 52 anos bem vividos. Tá novo. Então vamos lá falar com a Elisângela? Vamos lá. Elisângela, você empreende há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Não tem como falar. Tem como te dar uma dica de qual cidade. Apesar de que eu acho que eu empreendo há mais tempo. Ela empreende assim com essas mulheres há 4 anos. Mas ela desde bem novinha. Desde 16 tem muito anos mais tempo. Eu já... Quando nós montamos. Quando você montou a loja aqui no negócio, você já era empreendedora de joia já. Nós vamos para 20 anos de casado. Não consegui nada. Não, ela tem bem tempo de caminhada, já muito mais. Foco mesmo há 4 anos. Sim. Que eu decidi empreender e não desistir foram 4 anos. Mas, anteriormente, vendas consignadas. Sim, aí você empreendeu, hein? Então, vamos lá. Hoje, a Elisângela, depois de 4 anos, com essa experiência que você tem, com essas conexões, com essa sabedoria e esse conhecimento de diagnosticar quem está sendo aproveitador e quem não está, com a mentalidade, com o know-how que você tem hoje. Com o know-how que você tem hoje. Quer complementar? Pode falar, não. Com o know-how que você tem hoje. Se fosse colocado na sua frente agora, o Hudson aqui da equipe vai chegar aqui e vai colocar uma máquina do tempo na sua frente. E falar assim, Elisângela, se você pudesse voltar no tempo, há 4 anos atrás, e você, no posicionamento que você está hoje, como você está hoje, o que você está vivendo hoje, as experiências que Deus está te proporcionando você viver hoje, se você pudesse voltar há 4 anos, que conselho você se daria? Se planeje. Planejamento é tudo. E tenha atitude de fazer. Porque eu faria tudo de novo para chegar onde eu estou hoje. Talvez de forma diferente. Ou talvez se fizesse diferente não chegaria onde eu estou hoje. Mas o planejamento, ele é essencial nas nossas vidas. Porque talvez se a gente tivesse planejado, não teria tido aquela perca, né? Que a gente teve. Pelo contrário. Então vamos lá, Ronaldo e Elisângela. O que vocês tiraram de aprendizado dessa perca? Que devemos buscar como nos planejar. Isso é a base. É a base, porque hoje nós fazemos o empreendedorismo, né? Fazemos uma faculdade de gestão comercial. Por quê? Porque nós precisamos achar o caminho da trilha, para nós não darmos com burro na água de novo, né? E a gente precisa, porque hoje nós somos gestor de pessoas, né? Gerir uma empresa, ela não tange só no gerir a parte burocrática. Igual ela, por exemplo, ela tem 300 pessoas para ela gerir. Então ela tem que se planejar, né? E ela tem que estar sempre buscando conhecimento, sempre se planejando qual é o foco, porque o foco muda,
né? O foco das mulheres, elas mudam. Uma mexe com uma coisa, uma mexe com outra, e vai chegar uma outra que vai falar assim, não, ô Elisângela, eu não mexo com nada do que vocês estão mexendo, mas eu tô querendo mexer com outra coisa. Não tem nada do nicho que tá aqui dentro do grupo, mas eu tô querendo mexer com outra coisa. Tem como você me orientar? E ela tem que estar pronta para isso. E aí? Adquirir conhecimento. Quanto mais conhecimento... Eu vou confessar para vocês que eu não sei, né? Eu acho que eu tô... Eu não sei, né? Eu tô num corpo de pessoa nova, mas aí eu acho que a mente já tá ficando velho. Eu tenho 33 anos. E vocês, pela expertise e experiência que vocês têm, vocês acreditam que vai me ajudar agora, ó. Vai me ajudar agora. Dicas. Eu percebo, quanto mais conhecimento que a gente adquire, mais triste a gente fica. E por quê? Porque talvez a gente foca muito no erro, né, que a gente teve. Não só no aprender. Você pode aprender e fazer diferente, não focar no que você errou. Eu tô num propósito de ler mais uma vez a Bíblia toda. E eu li a carta do sábio Salomão, Provérbios. Só que eu tô lendo numa versão diferente, que é a versão do Gene Peterson, A Mensagem, que é na versão contemporânea. E ele coloca um ponto lá, eu não vou lembrar agora especificamente qual versículo, capítulo e versículo, mas ele coloca assim: quando você aprende, há em você a responsabilidade de ensinar. E quanto mais você sabe, mais você sofrerá. E eu comecei a perceber isso, porque é o seguinte, você vai vendo umas coisas que acontecem e fala, meu Deus, por que essa pessoa está fazendo isso? Não é isso que ela vai fazer. Né? E isso gera em nós um desconforto, e eu acredito que você vive isso. Por quê? Você passou por um monte de desafios, aí você percebe uma mulher lá fazendo uma coisa que tá errado. Aí você vai lá, minha filha, não faz assim não. O problema dessa mulher é que ela já falou 2, 3 vezes e ela continua fazendo errado. Isso não gera uma frustração? Muito. Às vezes você pensa, poxa, será que eu tô ensinando errado? Então vamos lá, fala para suas seguidoras. Que conselho que... Vamos colocar assim, deixa eu formular melhor aqui. Coloca de uma forma... Aconselhe essa pessoa agora que tá fazendo isso. Aconselhe ela de forma meiga. Vamos usar esse termo. Meiga, cariciosa, vamos dizer assim. Mimar. Mas de forma que ela... Minha filha, entenda o que eu tô falando pra você. Coloque pra gente. Isso aí é só com ela, que eu sou mais direto. Meninas empreendedoras, aquelas iniciantes, aquelas que já empreendem, por favor, tenham clareza, tenham posicionamento. Você é a sua marca, então você precisa trabalhar o tempo todo ao seu favor. Você está se comunicando o tempo todo. Cuide da sua imagem para que você consiga ter sucesso. Aí, ó. Tá vendo? Top demais. Se fosse eu ia falar, abra o olho que você tá fazendo isso errado 3, terceira vez. Eu tenho certeza, né? Deus é perfeito, porque ele colocou em nós, homens, dinamismo muito grande, né? Muito agitadão. Tem homem que é muito direto. Nossa. Né? Mulher mais meiga, mulher mais detalhada, né? Mais aquele negocinho. Ela cansa de me chamar a atenção. Fala, Ronaldo, você é muito grosso, você fala as coisas com os outros, porque eu não tenho filtro. Porque eu acho assim, que às vezes você precisa falar com a pessoa, que às vezes precisa mesmo, às vezes você precisa ser direto com a pessoa. Ela só entende se você for direto. E eu, assim, muitas das vezes eu não tenho filtro. O que eu tenho pra falar pra você, eu falo na cara. Né? E ela fala assim, Ronaldo, você é muito grosso. Às vezes eu vou conversar, não, vou ter que sentar pra conversar com os meninos lá do podcast, amor. Ronaldo, mas cuidado com o que você vai falar. Tem que ter sabedoria. Agora deixa só uma pausa aqui, eu quero mandar um abraço muito especial pra minha mãe, Maria das Graças, que tá nos acompanhando. Beijo, mãe. Um abraço. Tem a Nicole também, a Antonieta e a Tati da Tapaué. Gente, que privilégio, minha mãe maravilhosa nos acompanhando aqui no podcast. Eu falo que é uma das minhas maiores incentivadoras, né? Sim. Tem o Ronaldo que me apoia muito, os meus irmãos, mas isso é tão importante na nossa vida, né? Você ter com quem contar, você ter aquelas pessoas que te apoiam e apoiam o tempo todo. Então, quero mandar um abraço, um beijo, mãe, beijo. Beijão, um abraço, viu? Isso aí, Maria das Graças. Maria das Graças. Um abraço, parabéns. Elisângela, eu percebo também nas suas redes sociais, você usa muito uma fala.
uma palavra. E eu acredito que essa palavra, Ronaldo... Mas antes de fazer essa pergunta, deixa eu ouvir o Ronaldo na mesma pergunta que eu te fiz. Ronaldo, se você voltasse, colocar sua máquina do tempo agora, te dando a oportunidade de voltar no passado, o que você faria de diferente? Ou que conselho você se daria? Olha, eu posso falar não ser no empreendedorismo? Pode. Fica à vontade. Se eu conseguisse, tivesse uma máquina do tempo... E eu me daria o conselho, entregue a sua vida a Cristo antes. É mesmo? Porque eu acredito que assim, eu entreguei a minha vida a Cristo no tempo certo, né? A gente, Deus ele é magnânimo, né? Deus é magnífico na vida da gente, né? Porque ele vem trabalhando conosco ao longo do tempo para naquela hora que ele te fazer o convite, você não desviar do caminho. E eu acho que foi na hora certa. Mas às vezes eu até me fiz essa pergunta no comecinho, né? A esposa do pastor Nildo. Falei, não, Carmen, tanta coisa boa que eu tenho vivido com Cristo agora, por que eu não entreguei minha vida a Ele antes? Né? Mas foi essa a resposta que ela me deu. Ronaldo, você não entregou a sua vida para Cristo antes porque Ele estava te preparando. Ele estava te moldando. Porque correria o risco de você já ir para Cristo e chegar ali na frente, você desviar para a direita ou para a esquerda. Né? Então, se eu tivesse condições de voltar no tempo, a única coisa que eu mudaria era entregar minha vida para Cristo, assim que eu tivesse o entendimento. Falei assim, Cristo é tudo. A partir da sua fala e da experiência eu vou usar esse termo, né? Da imensa felicidade que você vive com Cristo hoje, o que você diz para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Que conselho você dá para elas? Que convite você faria para elas viverem isso? Olha, primeiro... Deixa eu até virar aqui. Vale a pena até... Olha, o conselho que eu dou é porque nunca é tarde para a gente poder ser alcançado por Cristo. Ser alcançado por Cristo não quer dizer que você tem que buscar o Cristo. Você é escolhido. Mas muitas das vezes a oportunidade passa na nossa porta, né? Alguém sempre vai estar falando para você de Cristo, porque Cristo, Ele sabe, Ele tem um propósito na sua vida, né? E o conselho que eu deixo para vocês aqui é o seguinte: sempre que ouvir falar de Cristo, dê ouvido, porque Ele tem condições e pode mudar a sua vida. Amém. Aí, ó. Amém. Top demais. Vamos lá, Elisângela. Bora. Eu percebo que você fala muito uma palavra, e eu particularmente acredito que existe várias definições para ela. E eu gostaria de ouvir de vocês, na concepção suas, o significado nas suas concepções da palavra sucesso. Eu percebo que você fala muito sucesso. E o interessante é que a gente falou, né, no decorrer do nosso bate-papo aqui, a questão do dinheiro. E o sucesso, ele não é voltado ao dinheiro. É voltado à pessoa que você é. Como o Ronaldo falou, a nossa imagem, ela é o essencial na nossa trajetória. Muito, né? Então, eu me sinto uma mulher de sucesso, não porque eu tenho no banco, por ser quem eu sou. Então, é o nosso caráter, a nossa humildade, a nossa essência. Isso é ter sucesso. Não é você se preocupar com o valor que você tem na sua conta bancária. Top demais. Vamos lá, Ronaldo. O problema é que eu tenho que fazer das palavras dela aqui, né? É exatamente isso aí. Sabe uma definição que eu gosto também de usar para sucesso? Sucesso é fazer aquilo que você propôs a ser feito. Né? Eu percebo algo, principalmente as pessoas que empreendem, e outras pessoas também que poderiam estar vivendo coisas extraordinárias, mas elas não vivem por causa de uma outra palavra chamada procrastinação. O deixar para depois é complicado. Deixa para depois. Então, por que eu gosto de usar essa palavra também como também uma definição de sucesso? É você, por exemplo, Ronaldo, eu não sei se vocês praticam esporte. Ronaldo fala assim: amanhã eu vou levantar, vou andar 10 km. Isso acontece todo final de ano. Vou andar 10 km.
Aí se levanta, aí procrastina. Deixa pra amanhã. Tá frio. Ano que vem eu começo. Então, assim, eu gosto de usar porque é o seguinte, eu propus que vou andar os 10 km, então eu vou levantar e vou andar os 10 km. Eu propus que vou empreender. Eu vou ir lá e vou empreender. Na concepção suas, empreender, né? Tem muitos desafios? Tem. Mas todo dia tem um desafio para empreender. E o que na sua concepção, nas suas concepções, o que o desafio representa para uma pessoa que vai empreender, Elisângela? Vai começar a empreender, ele já tem um desafio. Primeiro ponto, qual o desafio que geralmente você mais ouve das mulheres? Muitos. São muitos. Eu não tenho apoio, não tenho com quem deixar meu filho. O que eu vou fazer? Não tem recurso, não tenho uma linha de crédito. Então, são muitos os desafios. Eu vejo como principal atitude é impulsionar. Os desafios, eles nos impulsionam a chegar longe, a lugares altos. Eu vejo que se o desafio, ele não pode me paralisar, ele tem que me impulsionar. Eu preciso ir longe. Eu não posso focar no problema, no desafio. Eu tenho que focar no resultado. Boa. Elisângela, nesse relacionamento que você tem com essas mulheres, eu acredito que, de fato, essa conexão, ela é, vou usar esse termo, fora da curva. Porque ali você conhece cada uma, você entende cada uma, né, Ronaldo? Você ouve cada uma. Nessa trajetória, você já presenciou mulheres que estão empreendendo, mas você percebe que não vai dar em nada? Sim, aí eu procuro de alguma forma ajudar, com alguma palavra, com um direcionamento. E esses últimos dias eu tenho ouvido muitas pessoas falando, nossa, eu quase desisti, mas eu te encontrei. Então, talvez uma palavra, talvez um evento que eu organizei, talvez um convite que eu fiz, ajudou ela a pensar diferente. Então, isso para mim é gratificante por acreditar que meu serviço, meu trabalho, ele vale a pena. Mas só que também, o que acontece? Essas mulheres, elas têm que fazer algum investimento para o seu próprio conhecimento. Né? Porque não adianta ali chegar ali e tentar ajudar com palavras e elas não ter a atitude de fazer um investimento no futuro delas. Né? Igual tem o jantar empresarial, às vezes a pessoa ali vira para uma dessas mulheres e fala assim, olha, participa do jantar empresarial. O jantar empresarial ele vai abrir um leque grande para você, né? Vai ter ali um network, você vai conhecer pessoas diferentes. Às vezes uma daquelas pessoas está ali que vai ser o ponto de partida para você alavancar o seu negócio. Né? Mas a pessoa ela não tem o interesse. Ela não faz o investimento. Né? Então não adianta ali falar com elas e elas não ter atitude de fazer o investimento. Né? Isso que você está falando é tão pertinente e tão extraordinário, esse investimento em si, porque quando eu invisto em mim, automaticamente eu fico interessante para outra pessoa. Por quê? Isso é algo que eu uso na minha vida e eu pratico muito isso. E eu gosto sempre de falar uma frase do Bruno Avelar. Ele fala o seguinte: a conexão, ela não te garante permanência. O que te garante a permanência é seu nível de maturidade. Faz toda a diferença. Porque eu posso me conectar. Por exemplo, hoje, eu tenho conexões hoje que há um tempo atrás eu nunca imaginaria que eu ia ter. Eu tenho conexões hoje com pessoas que faturam milhões por mês. Como que eu ia chegar lá? Só que é uma questão. Hoje eu tenho conexão, mas se eu não for maduro o suficiente para manter esse relacionamento, não tem como. Né? E o que você está dizendo é tão... Eu gosto tanto disso, porque eu vejo assim, ó, existe duas formas de a gente acessar alguém. Olha que extraordinário. Existe duas maneiras de eu acessar uma pessoa. Ou eu acesso o conhecimento, acessar o conhecimento das pessoas, né? Acessar ela. Ou eu acesso pagando, ou eu acesso pagando essa pessoa, por exemplo, mentoria, palestra e etc. Ou então eu servindo ela. Olha que extraordinário. Ou eu pago,
ou eu sirvo. Não tem como. Por exemplo, assim, eu hoje presto serviço no ramo de paisagismo. Hoje eu conheço jogadores de futebol que só foi possível chegar a eles porque eu prestei serviço para eles. Sim. Se fosse pagando, eu não teria capital para isso. É. Né? Então, esse fato de adquirir conhecimento, e se você me permite, Elisângela, eu falo para as pessoas que nos seguem, né? Tanto os nossos seguidores como os seus, Sim. e também convido a você que está nos assistindo, se não segue a Elisângela, segue a Elisângela Rezende lá, segue também o Empreender Podcast lá da Elisângela. Podcast Empreender. Né? E por quê? Isso é fundamental, porque é nesses ambientes, tanto no Conectando Empreendedores como no Podcast Empreende, que você aprende com experiências de outras pessoas. E eu gosto sempre de dizer, Ronaldo, eu disse para vocês aqui, a maturidade só vem a partir de experiências. Seja de você, seja de outras pessoas, seja com conexões. Então, assim, segue lá, vai estar aqui o link do Podcast Empreender, da Elisângela Rezende. Clica aí, já segue lá. Manda uma mensagem pra ela lá, pergunta ela lá. Pede ela um Pix também. Não, Pix não. Mas, gente, é muito bom, tá bom estar com vocês aqui. E é exatamente isso, né? Eu acredito que a forma de acessar uma pessoa, a gente paga ou a gente serve. E pra mim, é um prazer servir vocês, tá? Eu estou sempre à disposição. Pagar vocês, eu acho que ficaria muito caro, né? Milhões. Mas vamos lá. Caminhando para o fim, Elisângela, quer falar alguma coisa? Quer fazer algumas considerações? Fica à vontade. Só agradecer pela participação. Foi grandioso estar aqui com vocês hoje, acompanhada do Ronaldo. Então, assim, só agradecer. Quero deixar também, né, você falando de livros, de pessoas, uma frase do Joel J. O sucesso, ele é treinável, então você precisa treinar todos os dias para você chegar onde você quer chegar, e eu imagino que seja em lugares altos, né? Então, treine todos os dias, faça o que ele falou, né, que é propôs a se fazer, faça com excelência, não deu, tenta no outro dia, mas cumpre com sua palavra, cumpre com o que você se propôs a fazer. Top demais. Quer falar alguma coisa, Ronaldo? Bom, primeiro eu gostaria de deixar aqui para todos que estão nos assistindo, né? Que sirva a Deus. Top demais. Primeiramente, sirva a Deus. Depois, não procrastine. Boa. Né? Boa. Tenha decisões na sua vida. Que é através das decisões que você vai tomar, que ela vai te levar ao lugar que você quer chegar. Exato. Né? E no mais é agradecer a vocês, né? Tamo junto. Pela oportunidade, né? Que vocês também são grandes, vocês também são os nossos parceiros, né? E juntos nós podemos crescer. Vamos junto. Né? A questão não é quem chega primeiro, é quem chega junto. Junto, né? Isso mesmo. Eu vou usar até um pouco dessa fala que você colocou aí, e gosto muito, né? Que o desenvolver, o crescer, essa forma de estar junto, essa forma de estar unido. Eu gosto muito quando a Bíblia, Salmo 133, né? Ó com bom e suave, né? Ó com bom e com suave é que os irmãos vivem união. E há algo tão extraordinário nesse texto, porque é bom que os irmãos estejam em união. E nos versículos abaixo vai dizer assim, ó, porque ali o Senhor ordena a bênção. Ou seja, ele só ordena a bênção de união. Se não houver, não tem como. Então, assim, Ronaldo, muito, muito boa a sua fala. E complemento. Se você não serve a Deus... A gente não está falando aqui de religião, gente. Não. Nós estamos falando aqui de Cristo, de Deus. Sim. Né, Ronaldo? Sim. Nós estamos falando aqui, sirva a Deus. É a base de tudo, Elisângela? Deus é a base de tudo, na minha vida, nas nossas vidas. Amém. Sem Ele, nada seria. Nada e vamos seria. continuar. Eu só queria deixar mais um recadinho, Fica à pode? vontade. Cara, eu queria deixar aqui para todos os maridos. Porque dessas 300 empreendedoras, eu acredito que pelo menos 90%, que a gente sabe que tem empreendedora solo, mãe solo, né? Mas a maioria são casadas, tem o marido. Senhores maridos, cuidem das suas esposas, ajudem as suas esposas, estejam sempre junto com as suas esposas, né? Seja uma só carne. Ser uma só carne é cuidar, ajudar,
né? E caminhar junto com a sua esposa. É só isso. Isso aí, rapaz, vai te trazer uma paz no seu lar. É isso aí. Vai te trazer um sucesso no seu casamento. Você quer sucesso no seu casamento? Após isso. Você quer sucesso no seu casamento? Ande junto com a sua esposa. Né? Eu fiz Você sabe que ele tá declarando, né? Não, eu tô aqui, tô observando. Eu fiz um curso com o meu pastor nosso pastor Enoque, chama-se Homem ao Máximo. E tem um momento lá que fala assim: você quer fazer o seu filho feliz? Ame a mãe dele. É isso aí. É isso aí. Isso mesmo. Quero dar mais um recadinho. Fique à vontade. Sabe que não Ronaldo, acabou ainda não, né? o Ronaldo ele deixou um spoiler aqui, eu quero complementar. Nós iniciamos, né, na garagem da nossa casa. Graças a Deus, alugamos espaço para outra empreendedora e agora a gente está com um novo projeto. Eu quero compartilhar, não compartilhei nas minhas redes sociais ainda, mas quero aproveitar a oportunidade. Coloca exclusiva aí para compartilhar, que a partir do mês que vem nós iremos reabrir esse espaço, onde eu irei trabalhar com moda feminina e acessórios, espaço físico, e dar oportunidade às outras empreendedoras, que iremos fazer ali também uma esmaltaria. E além disso, um encontro mensal para as empreendedoras divulgarem seus produtos, serviços, uma conexão para que a gente possa aí crescer ainda mais. Outra novidade é que no final do ano eu estarei lançando um livro, O Poder Feminino, com histórias de mulheres de Ribeirão das Neves, contando um pouquinho ali da sua história como empreendedora e histórias de superação também. Top O Poder demais. Feminino, a essência transformadora de Ribeirão das Neves. Vai ser sucesso, com certeza. Show demais. Pessoal, aí ó. Então, já fica ligado aí nas novidades aí. Já tem livro Muita. à disposição. Em Já breve. tem um livrinho no forno, pronto pra sair. Bacana. Então vamos lá, gente. Dar sequência, fazer a última pergunta para vocês. Essa pergunta, não, eu gosto muito. Eu gosto muito mesmo. Por que eu gosto muito dessa pergunta? Porque quando a gente se trata ou quando a gente se refere ao próximo, há uma fala assim, ó: faça ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Eu, particularmente, Amizadai, eu não sou adepto dela 100%. E eu explico por quê. Vamos supor que o Ronaldo vai almoçar lá em casa. Aí eu sei que o Ronaldo, ele não gosta de picanha. Gosta, Ronaldo? Eu sei que o Ronaldo não gosta de picanha. Aí eu vou lá e faço uma picanha com a cebola e umas rodelinhas de jiló. Ixi, nossa Deus, aí ficou bom mesmo. Só que você não gosta, Ronaldo. Ou seja, eu tô fazendo pra você aquilo que eu gosto, só que eu sei que você não gosta. Ou seja, por isso que eu não sou muito adepto dessa fala. Não faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito pra você. Não. Faça ao outro aquilo que ele gostaria que fosse feito por ele. É verdade. Né? Porque às vezes a gente tá tratando a pessoa de uma forma como se eu estivesse gostando da forma que eu estivesse sendo tratado. Mas ele não está. E por que eu tô falando isso pra vocês? Vamos lá, Elisângela. Tem um monte de mulheres que te seguem. Tem um monte de mulheres que inspiram em você e tem você como um referencial. Sim. Né? Que conselho você dá para essas mulheres no que tange a empreender, no que tange o exemplo que você tem aqui, ó, de ser uma boa esposa? Sabe por quê? Eu não vou entrar nesse ponto bíblico, né? Quando a Bíblia diz, maridos, amai vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Mulheres, honrai os vossos maridos. Só tem um jeito do seu esposo amar você. Só por causa de uma coisa. Por causa da honra. E é interessante quando a Bíblia diz assim: vós maridos, amai a vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Ele está dizendo o seguinte: se necessário for, morre por ela. Então só é possível ele falar o tanto. Eu achei que ele ia tirar um buquê aqui agora. Eu também estava esperando ali, ó, nos bastidores. Não tem não um buquê? Mas isso é interessante, porque ele só faz isso porque ele se sente honrado por você, que é a esposa dele. Então, assim,
dentro disso e essa experiência que você vive ao lado dele, e eu de fato desejo, sem sombra de dúvida, que isso continue até a vinda de Cristo. Amém. Tá bom? Amém. E que isso todas as vezes, todos os dias, minutos, segundo, que Deus coloque em vosso coração esse desejo e essa fraternidade pela sua esposa, vice-versa. Amém. Você, Elisângela, esse tanto de mulheres que te segue, tem você como referencial, tendo isso do seu esposo, sendo empreendedora, que conselho você dá para essas mulheres que estão te seguindo, tanto para desejar ter também dos vossos companheiros a mesma situação, o mesmo sentimento, as mesmas palavras ou se outras que você ouve do seu esposo e também empreender? O que você diria para elas? Ficou claro? Sim, eu fui muito, né? Sim, não, tranquilo. Dá para deixar um recadinho para elas aqui. Eu acredito que a primeira coisa que eu gostaria de deixar para essas mulheres é fazer uma autoanálise de quem elas são. Porque antes delas fazerem qualquer coisa para o outro, ela precisa se analisar. O que é errado nela? O coração? O que ela precisa mudar? E através dessa atitude, ela conseguia ir avançar. Porque desafios nós teremos todos os dias. Uhum. Mas com um passo de cada vez, você pode chegar longe. E não falo só por sucesso, eu falo por ser quem você é, pelo seu caráter. E é isso. Show demais. Eu vou fazer uma pergunta para você. Olha que era a última, hein? É por isso que eu gosto muito. É porque, você tá vendo? É tão gostoso essas conversas. Pessoal, é porque a partir de uma fala vem outras perguntas. Elisângela, quem é Elisângela? Elisângela é serva do Senhor, filha, esposa, empreendedora e pronta para servir o próximo. Por que eu te perguntei? Porque você falou assim pro público aqui, ó, saiba quem é você. Aí eu fiz a pergunta, Elisângela, quem é você? Aproveitou já a oportunidade. Ronaldo, fala um pouco, meu querido. Dizem que a mulher sábia, ela edifica o lar, né? Tá na Bíblia, né? Ela edifica o lar e ali ela sabe muito bem como edificar o lar. Uhum. Né? E contrapartida do que você falou, né? Ao meu respeito anteriormente aí, isso me leva a ter a certeza que ela nunca vai deixar de ser submissa a mim. Né? A questão da submissão, às vezes a pessoa acha que é o homem mandar, andar em cima da mulher. Submissão é andar lado a lado. Uhum. Né? Uma vez que eu sou o sacerdote, eu em comum acordo com ela, eu falei assim, amor, esse mês não dá para fazer isso. Olha, amor, você fazer isso ou vestir tal roupa não vai ficar bacana. Uhum. Né? E ela ser submissa e atender, né? Falar, não, realmente, você está com certeza, você está com razão. Né? Então, a submissão é isso. E os dois caminhar. Né? Porque nós temos aí um alvo a alcançar, meu irmão. Eu gosto sempre de falar que submissão é os dois estar debaixo de uma só missão dada por Deus. É isso. É isso aí. Então vamos lá. Ronaldo, fale um pouco para as pessoas que estão nos assistindo. Que conselho você dá para elas para empreender, para servo de Cristo? Fala para elas um pouco aí. Olha, para empreender, primeiro busca conhecimento, né? Porque empreender sem conhecimento é dar com burros na água. Nós somos prova viva disso, né? Nós já vivemos isso. A base do empreender é busca de conhecimento, né? Faça investimento no seu conhecimento. Se você fizer investimento no seu conhecimento, não tem erro, meu irmão. Não tem erro. Você saber como abrir uma firma, você saber como proceder dentro das categorias do que você tem que prestar conta antes do seu lucro chegar, isso é indeterminado. Isso aí é qualquer investimento, você precisa de ter conhecimento, né? Principalmente. Empreender é conhecimento. E posso dar um spoiler para sua fala? Posso? Fique à vontade. É junho? Junho, pessoal, a gente vai estar lá. Eu já falo de uma vez. Para mim, vai ser um prazer muito grande. Uma honra, tá bom? Para nós. Nós estaremos lá no podcast Empreender da Elisângela e do Ronaldo. Em primeira mão, né? Primeira mão. E se você me permite, eu vou também dar um spoiler aqui de uma novidade. E eu vou evidenciar isso lá, se você autorizar e permitir. Fica à vontade. Você disse que para empreender, primeiro busque
Conhecimento. Então tá, pessoal. Lá no dia eu vou evidenciar com mais clareza, mas está chegando aí do Conectando Empreendedores algo que pode de fato mudar a vida de você que quer iniciar, quer começar a empreender. Nós estamos elaborando aí um conteúdo que de fato vai mudar de fato a vida das pessoas. Como empreender absolutamente do zero. O passo a passo, em todos os detalhes. Planejamento de ideia, como começar, estruturar ideia de negócio, Muito bom. plano de carreira, financeiramente, como que eu devo planejar financeiramente para começar, o modelo de negócio. Espera aí, é B2B, é B2C, é B2Gov? Como? Então, assim, a gente vai falar mais um pouquinho lá. Que honra! Será um Pode dar prazer. sequência. E é isso aí, né? É o pessoal ter conhecimento. E você ter o conhecimento também da sua vida espiritual, né? Como eu falei, às vezes eu bato muito na mesma tecla, né? De ser servo, de entregar a vida para Deus, porque, meu amigo, sem Deus nós não somos ninguém, né? E eu gosto muito disso porque lá no nosso podcast, até hoje eu lembro, como é que é o nome daquele menino que foi lá, aquele lá de Contagem, aquele foi, mete marcha e sai andando. O Charles. É o Charles. Ele me falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Falei assim, olha, Ronaldo, vocês são o primeiro podcast que nós viemos que nos deixou falar de Deus. Ele é evangélico também, né? Mas a maioria dos podcasts que ele disse que foi, maioria, quando ele começava a falar, diz ele que o povo cortava, né? E ele falou assim, olha, eu gostei muito de vir aqui porque vocês, assim, nos ajudaram a falar de Cristo. A gente gosta muito de falar em empreendedorismo lá no nosso podcast, né? Eu não é todas as vezes que eu estou lá, eu faço algumas participações, né, especiais quando dá para mim poder estar lá, né? Mas a gente, além de falar de empreendedorismo, nós falamos primeiro de Cristo, né? Porque é a base da nossa vida. Eu acredito que não tem como eu falar de empreender e deixar Deus de fora. Verdade. Né? Como a gente colocou aqui, ele resolveu o problema da humanidade. Né? Esse resolver o problema, né? Empreender, solucionar o problema de outras pessoas, fazer com que outras pessoas tenham a dificuldade, tenha a sua escassez sanada a partir daquilo que ela tanto busca, tanto quer. E nós, como seres humanos, que de fato pecamos, e a Bíblia deixa bem claro, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas não. Eu gosto muito de uma frase de escritor Alain Brizotti, ele diz o seguinte: Deus sendo alguém, se materializa em ninguém para que eu e você se tornasse alguém. Né? Olha, então, esse ato de Cristo resolveu o problema da humanidade. Pessoal, Ronaldo Rezende e Elisângela Rezende, gostaria aqui de agradecer vocês. Muito obrigado. Falo o meu nome, falo o nome da equipe. O James não pôde estar aqui, tá bom? Mas em breve você vai conhecê-los. Vocês vão conhecê-los. E gostaria de agradecer vocês e desejar a vocês que vocês continuem prosperando, continuem crescendo. Desejo a vocês muita paz, saúde e prosperidade nos seus negócios, tá bom? Só agradecer. Fica à vontade. Gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho da nossa história, me colocar à disposição para essas mulheres incríveis que estão nos acompanhando. Caso você empreende, caso você tenha o desejo de empreender, entre em contato. Você, homem, também pode procurar ele aqui, ó. Isso. Ele vai te ajudar. Tá, eu tenho certeza disso. Ele vai te ajudar. Quero agradecer, os meus parceiros. Fica à vontade, fica à vontade. Os meus parceiros, patrocinadores do podcast Empreender. Gratidão. Hoje estou com esse look maravilhoso da Audrey Boutique e essa make também da Cássia. Então é isso. Não deixe de acompanhar o meu trabalho, não deixe de acompanhar os meus parceiros e o Conectando Empreendedores, que também faz parte aí da nossa trajetória, da nossa caminhada. Só agradecer, viu?
Que bacana, show demais. Aqui tá um presentinho do Conectando Nossa, Empreendedores. tem presente. Você. Muito obrigado. Eu gostaria de deixar aqui, que né? carinho. Vocês tomar um café lá e Eita, lembrando glória. do Conectando Olha, Empreendedores. Que lindo. O povo não tá fraco não, viu, gente? Então foi bom demais ter vocês Lindo, aqui, muito tá obrigada, bom? Olha, viu? nós que agradecemos, viu? Eu praticamente, eu acredito que ali também me senti em casa, né? Estou muito à vontade. Putz, Ezequiel, vamos preparar uma cama aí. Eu espero que vocês possam se sentir assim também, né? Amém. Quando vocês chegarem lá, vocês serão muito bem-vindos, Amém. né? E vocês têm um propósito, uma proposta, né? Que está vindo por aí, né? Que eu acho que vai agregar e ajudar, trazer valores na vida de muita gente. Então, segue nessa pegada. E o que eu acho interessante antes de encerrar, que eu acho que o papo aqui ele vai fluir mais. Mas eu falo que nós trabalhamos no mesmo objetivo, no mesmo propósito. E isso é importante deixar claro para as pessoas o apoio, né? É o apoio mesmo. Nós trabalhamos no mesmo nicho, mas não influencia Não somos concorrentes, uma né? concorrência. Não. Isso é importante também. Eu quero até pincelar sobre isso. A gente tivemos um episódio aqui, né, Hudson? Onde o Hudson me entrevistou, perguntou qual era o propósito do Conectando Empreendedores e assim, como nasceu o projeto do Conectando Empreendedores, porque o nicho que eu atuo na outra empresa é completamente diferente. oposto, totalmente. Então assim, a gente falou e eu volto aqui dizer para vocês e volto dizer aqui para o pessoal que nos segue, a intenção do Conectando Empreendedores é de fato conectar empreendedores e motivar outras pessoas da mesma forma que você faz. Sim. E quando eu entendo que conectar, não é distanciar e não é ter rivalidade. Isso. Né? Eu gosto muito de usar isso e o nome do Conectando Empreendedores foi exatamente isso, conectar. O que é conectar? Como que eu me conecto a outra pessoa? Eu gosto sempre de exemplificar o homem para com Deus. Exemplo. Como que eu me conecto a Deus? Eu vou dar um exemplo. Como que esse microfone está saindo som? Porque ele está conectado numa fonte. E a intenção é conectar com vocês. Sim. É que nós, empreendedores, e você que deseja empreender, tenha essa liberdade. Sim. De conectar com a gente. E quando eu falo a gente, é a gente mesmo. É você, é eu, é nós. Sim. Todo mundo junto. Exatamente. Não esqueça da frase do John Stott. Não é quem chega primeiro. É quem chega quem junto. chega junto. Isso mesmo. Gente, muito obrigado, tá bom? Um sucesso pra vocês. Muita paz, saúde e prosperidade. Amém. Tá Nós bom? que agradecemos você e toda a equipe Amém. pelo belo Muito trabalho. obrigado. Pessoal, Beijo. tchau, tchau.